De volta à cena política, debatendo as eleições do país em Minas, com o governador Antônio Anastasia e com um time representativo das redações de Belo Horizonte, Ricardo Galupo, do jornal Hoje em Dia, Carla Crift, de O Tempo, Berta Macarrum, do Estado de Minas, e Denise Mota, do grupo VB, revista Viver Brasil. Governador, a gente está falando aí de eleições, a gente está falando lá da disputa nacional, mas aqui, como é que o senhor está analisando essa possibilidade desse encontro? Parece que o PT, dessa vez, vem com melhores condições eleitorais, com o candidato Fernando Pimentel. Como o senhor analisa esse choque de Fernando Pimentel e Pimenta da Veiga nesse pleito aqui em Minas Gerais? Posso complementar essa pergunta? E deve. Aí você já está relacionada. Essa eleição ela tem algumas diferenças em relação às eleições passadas, né? O senador Aécio Neves é candidato, nesse momento pré-candidato, né, à presidência da República. Ou seja, pela primeira vez ele vai estar numa eleição com a atenção voltada para uma disputa nacional e não para Minas Gerais, né? Certamente ele vai dar alguma atenção a Minas, mas ele vai ter que priorizar a sua própria eleição, né? Então, isso, de uma certa forma, modifica o quadro da disputa em Minas e na medida em que o PT tem um candidato que nesse momento é reconhecidamente de maior viabilidade do que os candidatos anteriores, né? Eu estava num recente evento e o senhor disse que a frente em Minas Gerais não vai ser de 4 milhões, como o Pimenta disse, não, vai ser de 5. Quero saber como é que vocês vão conseguir fazer isso. Muito bem. A sua observação, Carla, é exatamente o inverso. A posição do senador Aécio, candidato a presidente, ajuda muito o nosso candidato, Pimenta da Veiga. Aqui, não tem? Puxa, é claro. Minas Gerais não tem um candidato a presidente da República com viabilidade eleitoral desde Juscelino Kubitschek. Não é? Então, nós precisamos ter um mineiro na presidência da República, com carreira política aqui, com vinculações com Minas Gerais, conhecendo o Estado e comprometido com as grandes questões federais em Minas. E essa pessoa é o senador Aécio Neves. Então, a sua candidatura certamente vai puxar, até porque o número é o mesmo, 45, a candidatura dele a presidente puxará o nosso candidato, como também a candidatura do governador Eduardo Campos em Pernambuco, vai puxar o seu candidato do seu partido lá no estado de Pernambuco. Isso é opinião unânime de todos os especialistas na área política. Então, nós vamos ter aqui, ainda que talvez uma presença física um pouco menos, é natural, já que ele é candidato à presidência, mas, por outro lado, nós vamos ter esse impulso, que é uma questão, é um sentimento, um orgulho, uma vontade mineira de ascender à presidência, retornar aquilo que já foi da posição de Minas no passado. Então, isso é um ponto importante. Segundo, e com todo respeito aos adversários, que eu sempre tenho, me conhecem muito, eu tenho até relação pessoal com todos eles, mas eu não vejo ao contrário. Quando eu fui candidato, o meu adversário tinha 45 pontos na pesquisa. O ex-ministro Pimentel está na base dos 30. Então, na verdade, a situação anterior era distinta. Quando o Hélio Costa lançou o candidato, lançou uma chapa dos sonhos, expressão que eles cunharam na época. Ele como governador, o Patrus de vice, o Pimentel ao Senado, foi candidato ao Senado, terceiro lugar. Então, quer dizer, eu acho que nós temos, claro, com todo respeito aos adversários, mas eu acredito que a nossa chapa será uma chapa robusta, firme, o reconhecimento que foi feito do governo de Minas durante esses anos, as positivas avaliações que temos e, fundamentalmente, o trabalho que vamos fazer, a nossa base no interior, toda a estrutura que temos do ponto de vista político e também, é claro, como muito importante, a presença do senador Aécio, candidato a presidente, puxando todo esse esforço nosso. Governador, dentro dessa estratégia discursiva de campanha, Dilma não é mineira. Não, a Dilma, ela é nascida em Minas, isso é um dado histórico, mas ela não tem carreira política em Minas, isso evidentemente, não é da mesma forma que o presidente Lula não tem carreira em Pernambuco e Fernando Henrique não teve carreira no Rio de Janeiro, um nasceu no Rio e o outro em Pernambuco, não, ela teve carreira política no estado do Rio Grande do Sul. Governador, como é que o senhor vê essa questão da internet, né? Está havendo essa discussão do Marco Civil, sendo que nas campanhas políticas o que mais tem se percebido são ações envolvendo essa questão, né, de ataques apócrifos, né, páginas sem dono conhecido e essa questão também do senador Aécio Neves ter entrado com uma ação querendo bloquear certos comentários no Google também, que eu acho que engloba aí toda essa discussão em torno da internet, né? Na guerra política.
Bem, a internet é uma forma nova, recente, muito reconhecida de comunicação. Não é? É um dado que veio para ficar, obviamente. Nós temos que trabalhar com ela, mas, por outro lado, nós também não podemos permitir que a internet se transforme de um veículo, de uma forma de comunicação, através das diversas redes, especialmente sociais, em um pântano de injúrias e calúnias. Então, a justiça será sempre acionada quando a pessoa se sentir lesada, tanto do nosso lado quanto do lado do adversário. Eu, pessoalmente, me conheço, sou uma pessoa mais equilibrada, de bom senso. Acho que a campanha deve ser sempre uma campanha de alto nível, de ideias, não é? Apresentando o perfil das pessoas, o que a pessoa fez, o que a pessoa pode fazer, qual é a sua capacidade de administrar ou de ser representante da sociedade no parlamento. Então, acho que temos que colocar limites a isso. Limites, uma regulação? Um limite de modo que não permita, volto a dizer, que se transforme um veículo mais que democrático de acesso num lamaçal onde a reputação das pessoas possam ser enxovalhadas sem que a justiça cobre de maneira enérgica. Como seria esse limite? Aí caberá à justiça definir, especialmente a justiça eleitoral. Não, aí a justiça eleitoral, ela tem até agilidade para fazer essa verificação, porque nós temos de ver, até que não precisamos reinventar a roda no Brasil, como acontece no exterior. Vamos ver quais são os processos, porque nós não podemos permitir, de fato, e não estou falando nem de eleições, estou falando em geral, na área empresarial, na área pessoal. Nós não podemos permitir que as pessoas tenham as suas reputações atacadas de modo anônimo pela internet e fique por isso mesmo. Acho que nenhum de nós, nenhuma pessoa que está assistindo a esse programa, concordaria em ver o seu nome de maneira injusta e mentirosa atacada e ficar quieto, quedar-se silente. Não é possível. O ex-deputado Azeredo, só completando, sempre defendeu uma regulação dentro da internet justamente para se evitar esse tipo de ataques. O Azeredo sempre estava colocando esse assunto em discussão. O senhor defende essa questão do Marco Civil, que eu acho que o senhor falou um pouco mais do ponto da questão eleitoral, da campanha, né? E essa questão da internet mesmo? A questão da internet, nós não precisamos reinventar a roda aqui. Volto a dizer, como que é o sistema que ocorre hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, que são países que têm um padrão civilizatório consolidado, um direito, um respeito às liberdades inquestionável e que tem também os limites lá colocados. Eu acho que nós temos de observar isso, como funciona bem. Qual que é o padrão da Suíça? Qual que é o padrão da Suécia? Então, o Canadá, são nações que acho que ninguém discute o respeito que eles têm pela liberdade individual, pela liberdade de informação, mas também tem ali os limites necessários. Além dessa questão da internet, o senhor como o coordenador do programa da campanha de Aécio Neves, o senhor acha que as ruas, as manifestações com a Copa do Mundo vindo aí, isso vai ter um grande peso e o PSDB está se preparando para isso nas eleições, tanto lá em cima como aqui embaixo? Eu acho que, em primeiro lugar, que, como eu já disse isso à exaustão, todas as manifestações, quer decorrente de Copa do Mundo ou não, desde que sejam pacíficas, são legítimas, que as pessoas têm o direito de opinar, de se manifestar, de dar a sua opinião, de criticar, de reivindicar. O que não podemos tolerar jamais, em nenhuma delas, é violência e atos criminosos. Agora, os partidos têm de se preparar. No ano passado, diga-se a verdade, todo mundo político, sem exceção, não houve nenhuma exceção, foi surpreendido com o volume das manifestações. Elas vieram assim, abruptas, do seu ponto de vista, do dia para a noite, sem aviso nenhum. Então, foi algo que surgiu muito espontâneo. Claro que agora essa espontaneidade pode até se repetir, mas todo mundo já prevê que elas podem ocorrer. Então, naturalmente, os partidos e as lideranças, os governos também, a sociedade, as empresas, todos já mapeiam quais são as possibilidades, as formas de diálogo. Eu me lembro que no ano passado, diante das circunstâncias que aconteceram, eu pessoalmente me reuni durante 2 vezes, cada reunião de 4 horas, com as lideranças possíveis, identificáveis, que era uma coisa um pouco difusa, dos manifestantes no Palácio da Liberdade, reuniões tensas, exatamente para tentarmos definir formas de contato, porque foi uma coisa muito espontânea. Agora, nesse ano, vamos aguardar, ver o que ocorre, e eu volto a insistir que toda manifestação deve ser respeitada e legítima, mas é claro que coibindo violência. Governador, pensando aqui nas eleições de Minas, o futuro governador que for eleito vai encontrar que tipo de situação financeira no Estado? Nós sabemos que nós temos hoje um grande comprometimento das receitas com amortização e juros da dívida com a União. O que esperar, não é, num futuro governo de Minas em termos de condições de investimento? Muito bem. Em primeiro lugar, você tem razão.
a dívida dos estados, não só Minas, mas todos os estados e algumas prefeituras grandes, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, tem um valor de dívida muito alto com o governo federal. Quando essa dívida foi negociada, lá atrás, em 1997, 98, ela foi uma renegociação positiva para os estados. Estava numa situação muito difícil naquela época. Houve a renegociação, só que em razão do indexador adotado, aquilo que era para ser um bem transformou-se rapidamente em um mal. Eu sempre cito um exemplo, e é bom que o telespectador fique atento, que é muito simples. Naquela época, Minas Gerais devia, de modo consolidado, cerca de, vou falar em grandes números, 14 bilhões de reais. De lá para cá, nós já pagamos quase 25 bilhões e ainda devemos mais de 70. Então, percebe-se que há um descompasso absurdo desses valores. O próprio governo federal, reconhecendo essa distorção, encaminhou, depois de um esforço imenso dos governadores, de todos os partidos e de todos os estados, um projeto de lei de sua autoria do governo federal ao Congresso. A Câmara aprovou e agora no Senado o próprio governo não quer que seja aprovado esse projeto. Então cria-se uma situação de uma certa estranheza. O futuro governador de Minas vai encontrar, em primeiro lugar, um estado muito organizado, e falo aqui com a maior tranquilidade, o estado mais organizado do Brasil em termos de planejamento, de equipe técnica altamente preparada, e eu estou dizendo aqui, não é de minha voz, é o que diz o Banco Mundial, é o que diz os outros estados, é um reconhecimento. Agora, sob o ponto de vista financeiro, hoje os estados, os municípios brasileiros e a própria União têm dificuldades de investimentos, tanto que o próprio governo federal nos autorizou, há 2 anos atrás, a todos os estados a aumentarmos os nossos endividamentos para levantarmos empréstimos para investir. Por que motivo? Porque esse investimento gera o PIB, gera movimentação econômica. Então, nós conseguimos recursos expressivos ao longo dos últimos anos para fazer estradas, fazer investimento na segurança pública, e esse recurso ao longo dos anos, não só agora ao final de meu mandato, mas também para o próximo mandato. Então, há esse conjunto. Agora, por outro lado, o que aconteceu é que as receitas fundamentais do Estado são o ICMS, que é o imposto que reflete a atividade econômica. No momento que a atividade econômica reflui, e isso é um dado também visível no Brasil de hoje, o ICMS, se ele não cai, mas também ele não sobe na velocidade devida. Então, nós estamos tendo nos anos de 2011, 12, 13, um ICMS que cresce, mas cresce aquém das nossas necessidades. Porque nós sabemos que no momento que o Estado expande, o poder público expande as suas atividades, com atividades finalísticas, nós inauguramos, só um dado, nós tínhamos 20 mil presos em 2003 no sistema da Polícia Civil, que diminuiu muito, o sistema penitenciário. Hoje nós temos 60 mil, multiplicamos por 3, enquanto a população não subiu 10% nesse período. Então, o custeio, a manutenção, o número de escolas que nós aumentamos, quantidade de hospitais, unidades básicas de saúde, a frota renovada da polícia, o aumento das áreas de atuação do governo, significam custeio. Então, nós precisamos de receita para manter isso tudo. E com o ICMS nessa situação atual, nós esperamos que haja uma recomposição econômica, uma retomada do desenvolvimento. Que enquanto a economia brasileira não crescer e crescer com forma muito robusta, nós vamos ter dificuldade, não só em Minas, como nos outros estados. Cena Política volta daqui a pouco com o debate com o governador Antônio Anastasia.